Na minha qualidade de homem da cerâmica, quero apenas partilhar com todos 5 frases, 5 pensamentos que ajudam a contextualizar este meu desejo sentido e refletido de mais cerâmica. E eu começaria pelo primeiro, com um pensamento, uma frase que se deve a alguém que é muito conhecido de todos, o arquiteto Renzo Piano: Gold is gold. Old is gold, perdão. Quando me perguntam como será a cidade do futuro, eu respondo: espero que como a do passado. Estão subjacentes a esta afirmação bens culturais, preservação do património, conceitos de durabilidade e até valorização da matéria. A escolha desta imagem serve apenas para ilustrar o conceito de old is gold. A preservação do património, o respeito pela paisagem e a comunidade local constituem por si a base para um vasto discurso sobre valores, onde a durabilidade é tida como um fator importante de sustentabilidade. Os materiais cerâmicos que produzimos na Recer, falo de casa própria, são, de entre os outros existentes para acabamento em reabilitação, aqueles que melhor souberam evoluir e interpretar a tradição, enriquecendo-a com a inovação. A estética, a funcionalidade, a flexibilidade na sua aplicação nascem deste equilíbrio entre o passado e aquilo que é o futuro, entre o saber tradicional e a elevada especialização industrial que possuímos, alicerçada em tecnologia de ponta. Pensamos em cada momento no passado, respeitando, e produzimos futuro no enquadramento e estilo de vida contemporâneos. Reproduzimos as cores, volumetrias e grafismos do passado, mantendo a história e acrescentando resistência e intemporalidade física que o futuro reconhecerá ao incorporar, por exemplo, novas pastas ou vidrados mais ricos. São exemplos disto o edifício JN, no Porto, ou esta intervenção em paralelo de reprodução de uma fachada de uma habitação urbana, ou ainda, por exemplo, as profundas obras de recuperação executadas e levadas a efeito no Château du Val, em Paris, por exemplo. Mas, igualmente, intervimos naqueles que, com menos história, se pretende que dela façam parte, perpetuando-os no tempo, com cerâmica de outras formas e texturas mais atuais. O nosso salão de exposição no Porto, o nosso salão de exposição em Lisboa, aqui no Poço do Bispo, são um exemplo da forma como, com cerâmica em evidência, devolvemos às duas cidades 2 edifícios degradados que agora as enriquecem. Health is basic. É uma verdade. Ser ou não ser não é a questão. A questão é ser como deverá ser. Esta frase atribuída a Tom Robbins, a um escritor americano, pós-moderno, e sabemos que cresce a atenção dada ao bem-estar psíquico e físico, à acessibilidade dos espaços em que vivemos, o chamado design for all, e outros fatores que concorrem para a salubridade dos mesmos. Na Recer pesquisamos em permanência como as peças cerâmicas podem contribuir para ajudar ou mesmo eliminar o silent killer, tão conhecido, tão divulgado, ou seja, os riscos que emergem nos campos da higiene e segurança dos edificados, novos e intervencionados. O crescimento da aplicação de pavimentos e revestimentos cerâmicos em spas, hospitais, laboratórios, centros desportivos, estabelecimentos industriais, comerciais e outros, confirmam as qualidades intrínsecas daqueles, quando se pretende elevar os índices de prestação, e confiança ao nível da higiene e segurança, aos quais se associam as outras características que os distinguem e distanciam positivamente dos demais produtos e revestimentos de revestimento e pavimento. Comunicamos aqui por siglas, R's, PEIs,
ou por adjetivos mais ou menos difíceis, como ortogonalidade ou planaridade, numa referência a valores quantificados e que validam as capacidades da peça cerâmica em função da sua prescrição para utilização. Porque devemos estar sempre atentos a quem nos pode enriquecer com conhecimentos, sejam eles académicos, científicos e do terreno, refiro bem. Eu peço ao nosso consultor de há muitos anos e companheiro, o Sr. Professor Tomás da Fonseca, da Universidade de Aveiro, aqui presente, que, embora de uma forma muito sumária, nos faça entender que siglas, que números e adjetivos são estes e o que representam para a credibilidade do nosso produto quando entendidos e respeitados. Saí de Oliveira de Bairro, eram 6h30. Cheguei à portagem de Aveiras 1h45 depois. De Aveiras até aqui, portanto, onde estamos, demorámos 1h15. Portanto, isto é uma primeira constatação. Eu não sou frequentador de Lisboa, não porque não gosto de Lisboa, mas porque não venho frequentemente a Lisboa. Outra coisa, quando cheguei a esta sala, vejo uma sala com 300 metros quadrados, à volta disso, conto as lâmpadas e vejo cerca de 100 lâmpadas instaladas. E olho para um palco, onde estão cadeiras e mesas que aparentemente são benévolas para o pavimento onde assentam, e vejo o material cheio de riscos. E, portanto, vejo aqui, claramente, uma cidade mal desenvolvida, com um trânsito caótico, onde as pessoas têm dificuldade em chegar, e vejo uma má utilização de materiais para um determinado tipo de utilização. Respondendo agora à questão que o Fernando Simões coloca. Existem hoje um conjunto de normas que permitem caracterizar os produtos de modo a adequar a sua utilização, a sua aplicação ao tipo de utilização que tem. Muito rapidamente, falamos de 24 normas para produtos de revestimento de pisos e de parede. 24. Divididas em 3 grupos, que são a regularidade dimensional e o aspecto da superfície, as propriedades mecânicas, a resistência ao desgaste, a carga de ruptura, a flexão, o modo de ruptura à flexão e também a resistência química. Portanto, há aqui um conjunto de 24 normas divididas por 3 grupos que dão uma margem enorme a quem tem que escolher um produto para uma aplicação determinada, de o fazer com o máximo de segurança. Mas para o fazer é necessário conhecer o que é que representa uma resistência ao desgaste e que relação existe entre a utilização e o grau de classificação relativamente ao desgaste. Portanto, este conhecimento, na minha experiência, portanto, que já é longa, está ausente dos gabinetes de projeto. Falta necessária de certeza absoluta de transmissão do conhecimento de quem tem a obrigação de o fazer. As empresas cerâmicas têm essa obrigação, provavelmente não o farão da forma mais correta, mas apenas para vos dizer que existem normas, os produtos são testados em fábrica e os dados fornecidos permitem a cada ou projetista ou consumidor final fazer a escolha mais adequada para o produto, levando em linha de conta a utilização previsível que ele vai ter. Ora bem, são palavrões. PEI é o acrónimo do Porcelain Enamel Institute. O que é isso? Portanto, é um ensaio, um mero ensaio de desgaste que simula utilizações mais ou menos intensivas dos produtos. Neste momento, adquire para a cerâmica e para a indústria cerâmica um interesse muito especial. Isto porquê? Porque associamos à cerâmica o que se passa no interior da casa. É a casa de banho ou é a cozinha.
não falamos em cerâmica noutras coisas. Mas bem, há um espaço público externo e há um espaço público que é intermédio, mais reservado a quem entra na edificação, mas são espaços que podem acolher a utilização de materiais cerâmicos. É importante que a eles se associa também os aspectos de segurança, de higiene e higiene, segurança e salubridade. E dentro da segurança, aquela característica que o permite adotá-lo como solução de revestimento de espaço público. É a resistência ao deslizamento. Aquilo que o Fernando Simões falava, portanto, dos tais ZERs. É hoje possível prever qual a resistência ao deslizamento, aos escorregamentos, se quisermos, que um produto cerâmico apresenta quando aplicado em determinadas circunstâncias. Se é uma zona úmida, permanentemente úmida, se é uma zona com óleo, por exemplo, etc. Portanto, é possível avaliar se sim ou não a utilização por o utente daquele produto ou daquela aplicação é coadunável ou está ajustada, portanto, às condições de segurança inerentes à utilização. É os tais ZERs, portanto, que vai de 9 a 14 no caso dos óleos e que depois é classificada A, B e C consoante o tipo de resistência que apresenta uma pessoa a caminhar, se estatela ou não se estatela. São ensaios complexos, naturalmente de realização complexa, e são realizados nos produtos, portanto, na caracterização da família de produtos e que são objeto, portanto, de classificação e de comunicação, portanto, ao consumidor. Bem, tudo isto imaginam a complexidade, portanto, de procurar transmitir numa embalagem a informação de 24 normas. É completamente impossível. E, portanto, tem que haver a obrigatoriedade, portanto, na embalagem de colocação de um conjunto de informação, mas já depois a obrigatoriedade, se quisermos ser coerentes e, portanto, e sermos corretos na intervenção que fazemos ao nível de projeto ou ao nível de colocação, de conhecer adequadamente, portanto, o que é adequado para uma determinada aplicação. Portanto, era isto que eu queria transmitir. Não vou aqui agora enumerar cada uma das 24 normas aplicáveis, e temos interior, exterior, pavimentos e paredes, mas é apenas deixar esta ideia que existe já um conjunto de normas, um normativo, um conjunto de normas que nos permitem utilizar materiais cerâmicos como materiais de revestimento em condições de segurança, de salubridade e de higiene que, se forem conhecidas, permitem adequada solução ao tipo de utilização que for necessário.